Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, o Salmo de número 51. Hoje, excepcionalmente, vamos ler na NVI. Salmo de número 51. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Poucos salmos têm essa primeira parte dizendo do que se trata realmente, diretamente, do que é o salmo. Leamos. Tenha misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo conheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz. Fala ao nosso coração nesta noite, Senhor, em que louvamos o teu nome, oramos ao Senhor e pedimos que, mais uma vez, através da tua palavra, o Senhor se revele às nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. O Salmo de Davi, todos conhecem, e o Salmo 51 de forma especial, que relata uma questão que aconteceu em 1 Samuel, que está registrado em 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1, quando Davi está em seu palácio e resolve, então, passear pelo seu palácio e se encontra, então, com Batseba. Ele olha Batseba, ele deseja Batseba e dá uma sequência de pecados, e Deus, a todo momento, cutucando Davi, avisando Davi, cuidado, o que você está fazendo, e Davi cegamente começa, então, numa sequência de pecado, trazendo consequência para a sua vida, que quase destrói toda a sua família. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 2 Samuel,
no capítulo 11, porque existem detalhes nesse texto que seria interessante que nós pudéssemos observar para que nós possamos aprender a como não agir. Quando você olha o texto e você vê essa história, e se fosse feito um filme ou se fosse feita uma novela, seria interessante colocar proibido para menores de 18 anos. De tamanha crueldade que é o que acontece na vida de Davi e o que Davi vai provocar porque não ouve a voz do Senhor. Mais uma vez o texto que está aqui, em 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. É interessante porque quando cita o nome de alguém, é porque esse alguém é conhecido na comunidade em que ele está. Né? O pai dela provavelmente devia ser alguém importante na sociedade. E também, Urias também deveria ser conhecido, amigo de Davi, e Davi então conhecia essa família. E aqui o texto vai seguir. Davi mandou que a trouxesse e a deixou com ela, que havia acabado de se que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Davi comete um pecado seríssimo. Não existe pecadinho e não existe pecadão, mas existe seriedade, consequências sérias do pecado. E um pecado causado na própria carne. E foi o que ele fez. Quando ele se deita com Batseba, ele simplesmente traz ela usando de abuso de autoridade. Eu sou rei, eu posso fazer, então eu vou fazer. Mas o texto vai seguir que quando ele fica sabendo que ela está grávida, ele deveria de ter tido um alerta. Olha o que eu fiz. Mas não. Um pecado chama outro pecado. E veja o que ele faz. No verso 6. Em face disso, Davi mandou uma mensagem a Joabe. Envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Aqui Davi tinha um plano. Ele pensou, ele vai para casa, já está muito tempo fora de casa, as viagens duravam meses e meses, vai, logicamente, se alimentar em casa, tomar banho, vai se deitar com a sua mulher, vai ter intimidade com a sua mulher, e o filho fica sendo dele. Né? Olha só o que ele veio pensar. E quando Urias obedece ao rei, sai da presença do rei, ele vai descansar na sua casa, e Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Verso 9. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os seus guardas, os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou, depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Aqui, no próximo texto, Deus dá um tapa na cara de Davi. Porque ele está tentando acordar Davi, para ver se Davi reconhece aquilo que ele está fazendo. E aí esse texto ele está em contraste com o verso 1 que eu não li para os irmãos. Veja só o que Urias diz. Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu
ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Aqui, nesse contexto, Urias tem mais caráter do que Davi. Porque ele teria todo o direito de ir para casa, mas o coração... Imagina se eu vou para casa, o meu senhor, o meu capitão, os meus parceiros, a arca da aliança, o povo de Israel, os soldados, estão tudo dormindo ao relento e eu vou para casa dormir. Agora presta atenção no que diz o verso 1 desse texto. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi cometeu um pecado sério, porque ele estava no lugar errado e na hora errada. Ele não poderia estar no castelo. Ele tinha que cumprir a sua função de rei, que é estar aonde? Na frente da batalha. Quando nós não estamos na vontade de Deus, quando nós não estamos na posição que Deus quer que nós fiquemos, a gente fica perambulando. Davi estava perambulando pelo castelo, enquanto o seu exército lutava por ele. E foi o que fez ele pecar, foi o que fez ele errar. Mas quando Davi viu toda essa situação, Davi vai fazer algo que é terrível, ele vai embebedar Urias. O texto vai dizer que Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Caramba, não deu certo o que Davi estava querendo. Mas olha só que um pecado chama um pecado, e aquele outro pecado chama um outro pecado. Olha o que acontece quando alguém guarda pecado no coração. Quando alguém não busca a vontade do Senhor. Quando alguém não cuida de santificar a sua própria vida. Quando alguém acha que está tudo bem. Que só aquilo que aconteceu e só eu estou sabendo, mas ninguém está sabendo, está tudo certo. Veja só o que o texto vai dizer a partir do verso 11. De manhã Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. E aconteceu exatamente isso. Joabe pegou Urias, colocou na frente da batalha, onde havia os mais valentes, mas aonde eram aqueles que morriam primeiro. E Urias morreu, por causa de uma ação egoísta, cobiçosa do coração de Davi. E não se bastasse só isso, o pecado na vida de um indivíduo, ele mostra que essa pessoa ela se torna uma pessoa insensível e muitas vezes cínica. Veja um detalhe que quando Urias morre, Joabe manda o mensageiro avisar, olha, o teu servo Urias morreu. Veja só o verso 25, o que Davi diz. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Davi está dizendo o seguinte: é assim mesmo. Como diz uma jornalista uma vez na televisão, e todo mundo ficou indignado, o choro é livre. O choro é livre. Um dia morre um dia morre outro, a vida é assim, e é assim que aconteceu. Veja só o cinismo de Davi por conta daquilo que ele fez. Estaria tudo bem, estaria tudo certo. Urias morreu, a sua esposa chorou a morte de seu marido, depois que passou o luto, Davi foi lá, pegou ela, casou-se com ela e está tudo encoberto. Estaria, se não tivesse Deus na história. Só que Deus está na história.
E quando Deus está na história, toda a situação muda. Veja só, o final do verso 27 está dizendo assim: mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. E Deus não ia deixar assim. Por quê? Porque quando você lê o Salmo 32, no verso 3 e 4, Davi diz o seguinte: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força se foi esgotando como em tempo de seca. Davi escondeu esse pecado por quase um ano. Um ano que ele sentiu o seu corpo definhar. Sabe por quê, irmãos? Porque quem é crente e peca, ele sofre. Ele sofre por dois motivos. Porque o Espírito Santo mostra que ele está errado. E porque Deus, assim como amava Davi, Deus ama os seus filhos. E ele pesa a mão porque ele quer restaurar, ele quer curar, ele quer trazer de volta. Sabe por quê? Porque não existe vida abençoada para um cristão longe da presença de Deus. Ninguém é feliz longe da presença de Deus, muito menos o crente, que um dia teve comunhão com o Senhor, que um dia experimentou uma vida com Cristo. Quem realmente é transformado não tem vida sem Deus. E Deus tinha o propósito de restaurar a vida de Davi. Assim como Ele tem o propósito de restaurar as nossas vidas quando nós escondemos pecados. Nós sofremos, nós sabemos que nós sofremos quando nós escondemos pecados em nosso coração e que precisa ser confessado na presença do Senhor. Veja só o que Deus vai fazer, registrando então no capítulo 12 de 2 Samuel. O profeta Natã, um profeta corajoso, que arriscou o pescoço, porque quando um profeta se levantava, ele tinha um risco, se o rei não gostasse da sua sentença ou da sua profecia, ele tinha autoridade para matar, não de Deus, mas sua autoridade própria de matar aquele profeta. Então veja só, o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, e ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico, o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas, bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E Davi se levanta e dita a sua sentença. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. O profeta Natã disse para ele: esse homem é você, Davi. O pecado foi revelado. Esse homem é você, Davi. E ele vai continuar dizendo, o profeta: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dele a casa e as mulheres de seu senhor. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Quando eu e você cometemos um pecado, nós nos desviamos da palavra de Deus. Nós fazemos
aquilo que reprova a Deus. Quantas vezes nós erramos e fazemos aquilo que a palavra de Deus diz que nós não poderíamos fazer? Davi conhecia a palavra de Deus. Davi sabia que Deus diz, não cobiçarás. E foi exatamente isso que quando nós olhamos e pensamos, como pôde Davi fazer algo assim? Como pôde Davi, aquele que é conhecido, o homem segundo o coração de Deus, a cometer atos de atrocidades tão grandes assim? Como pode? Hoje de manhã o pastor pregou sobre Tiago. E Tiago, no capítulo 2, nos dá a resposta por que Davi agiu assim. Veja só, Tiago, capítulo 1, o verso 14 e o verso 15 diz assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. O que Tiago está dizendo aqui, que o pecado não é porque os demônios nos tentam. O pecado não é porque a Batseba estava tomando banho com a janela aberta. O pecado que cometeu não é porque as circunstâncias externas conspiraram para que eu pudesse pecar. O pecado vem do próprio coração. A cobiça do próprio coração. Porque cobiçamos aquilo que não podemos ter. Porque o nosso coração, no momento do pecado, não está dando ouvido à voz de Deus. E quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós geramos morte. Porque é isso que o pecado causou. O pecado causou morte. Causou a morte de Urias. Causou a morte de uma criança. Porque quando você lê o texto, você observa que Davi, depois que ele é confrontado, ele diz algo muito interessante ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. Aqui a gente faz uma diferença muito grande aqui, uma comparação do que Davi fez e do que Adão e nós muitas vezes fazemos. Jogamos a culpa em outro, delegamos a outro a culpa do nosso pecado. Adão disse: a mulher que tu me deste me fez pecar. O culpado era Deus. E a mulher disse: a serpente me enganou. A culpa é da serpente. A culpa não é de Adão. A culpa não é de Eva. E Davi fala: pequei contra o Senhor. Ele reconhece que o seu pecado não é culpa de Batseba. O seu pecado não é culpa das circunstâncias. O seu pecado é culpa do seu próprio coração. O homem segundo o coração de Deus não é um homem perfeito, mas é um homem que reconhece o seu pecado e sabe da sua limitação. E quando nós olhamos o texto da palavra de Deus e vimos que no momento em que ele diz, olha, pequei contra o Senhor, Natã vai dizer: o Senhor perdoou você do seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Que estranho. Que culpa tem o menino inocente morrer por conta do pecado de Davi? Quando eu cometi o meu pecado, quando você cometeu o seu pecado, Deus está nos ensinando que um inocente morreu. Jesus morreu por causa do nosso pecado. E nós precisamos entender, compreender que quando Jesus morre na cruz por nós, nós temos a liberdade de não cometer pecados, porque nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. E em Jesus nós estamos livres de cometer o pecado. Davi, então, vai trazer, por conta da consequência do seu pecado,
não só a morte dessa criança, mas quase a total destruição da sua família. O profeta Natan diz, olha, por causa do seu pecado, Davi, por causa do seu pecado, o que você fez escondido, eu vou fazer com você para que todos vejam. Tudo que você fez às escondidas vai acontecer na sua casa. A espada nunca se apartará da sua casa. Filhos morreram, um irmão matou outro irmão. Esse filho também veio a morrer pela espada de outro. Tudo por conta da consequência de um pecado. Mas Deus é bom e nós somos maus. Porque a nossa tendência é sempre pender para o pecado. Por isso que quando nós olhamos para Davi e começamos a pensar como pode um homem que é considerado segundo o coração de Deus, um homem que conhece a Deus, um homem que tem comunhão com Deus, comete pecado. Porque homem é homem. Homem é homem. Somos pecadores. Somos passíveis de cair. A nossa natureza humana, ela pende para o pecado sempre. Sempre para o mal. Paulo vai dizer, olha, não há quem seja bom. Não há quem busque o bem. Ninguém. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Todos nós carecemos da graça do Senhor. E é por isso que quando Tiago vai dizer para nós exatamente isso, que precisamos tomar cuidado com o nosso próprio coração, porque essa cobiça vem de nós mesmos e somos arrastados e produzimos o pecado e criamos o pecado e consumamos o pecado e esse pecado vai gerar morte. Por isso que quando nós olhamos o Salmo 51 e observamos as palavras de Davi, ele vê que Deus teve misericórdia da vida dele e então com o coração quebrantado, esmagado na presença do Senhor, ele então escreve o Salmo 51, em que ele vai dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi, de uma outra oportunidade, ele pecou contra o Senhor também, quando o Senhor disse para ele não fazer um recenseamento. E quando ele fez, ele desobedeceu a Deus, Deus ia castigá-lo, e Deus disse para ele, olha, eu vou te dar 3 opções para você ser castigado. E uma delas era cair na mão dos inimigos. E uma outra era cair nas mãos de Deus. Pode escolher. Sabe o que Davi disse? Eu prefiro cair na mão de Deus. Porque nas mãos do Senhor há misericórdia e compaixão. E quando ele se apresenta ao Senhor, ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele vai continuar falando, purifica-me com isso, ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi, então, olhando para Deus aqui, olhando para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, ele pede a Deus, Senhor, traga-me de volta a tua presença. Porque é muito fácil nós sairmos da presença do Senhor. Basta pecar. Mas restaurar essa comunhão não é tão fácil. Porque há consequências, há lutas, há perdão que nós precisamos pedir ao nosso Deus. Nós precisamos observar que a nossa vida também pode ser uma vida que mesmo depois, quando nós erramos, Deus é capaz de nos perdoar e Deus é capaz de nos restaurar de tal forma que nós possamos ser instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras vidas.
E é exatamente isso que Davi vai pedir no verso 13, para que Deus possa dar a ele um espírito pronto a obedecer à voz do Senhor. E no verso 13 ele vai dizer: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Uma das passagens que Deus nos apresenta, que está registrado em 1 João, capítulo 1, o verso 8 diz: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Talvez quando nós olhamos esse texto e olhamos a história de Davi, nós pensamos assim: ainda bem que eu não sou Davi. Ainda bem que eu não passei por isso. Mas todos nós temos pecados que precisamos confessar. Porque se nós achamos que não temos pecado, como o texto de 1 João diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Significa, se eu digo que eu não tenho pecado, Jesus não reina no meu coração. Jesus não está em mim, porque quando eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu sei o quão pecador eu sou, quão imerecedor da graça de Deus eu sou. Mas eu sei também que o Senhor, uma vez que está comigo e eu permanecendo nele, eu terei forças vindas do Senhor para que eu possa vencer o pecado. Mas sempre há pecado a pedir perdão. Sempre há pecado a ser perdoado pelo Senhor e sempre há vidas a serem restauradas e a minha vida, a sua vida também, como a vida de Davi, precisa ser restaurada. Davi diz algo muito interessante no verso 17, quando ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Às vezes nós pensamos, porque cometemos algum pecado de pequeno porte, vamos dizer assim, a gente pode continuar com ele guardado, e eu posso continuar pregando, você pode continuar dando aula, você pode continuar tocando, você pode continuar cuidando da sua família, mas se é algo, por mínimo que seja, que desagrada a Deus, você não pode ter comunhão com Deus. Mas Deus nos dá a oportunidade, assim como Ele deu a Davi, de sermos restaurados e perdoados, para que possamos ter plena comunhão com o Senhor, para que possamos ouvir a voz do Senhor e obedecer ao Senhor. Por isso, no mesmo capítulo de 1 João, quando nós lemos: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós, o verso 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Convidar também o grupo que vai nos conduzir. Eu quero orar com você. Que eu e você possamos abrir o nosso coração. Eu sei que eu tenho pecado a ser confessado. E eu sei que você também tem. E ora a Deus para que o seu coração permaneça em Deus. Para que a graça de Deus possa revelar a você o seu pecado, como Ele está mostrando para mim o meu pecado. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu santo e bendito nome. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado a Deus, porque através da vida de Davi, o Senhor nos mostra um Deus que nos ama, que está disposto ao Senhor a nos restaurar, que pagou um alto preço na cruz para que possamos ser perdoados. Ó Deus, e que nenhum de nós venhamos a negligenciar o seu sacrifício na cruz. Mas, Senhor, nós queremos, nesta noite,
pedir ao Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa o meu pecado, Pai. Perdoa a minha vida. Limpa, Senhor, o meu coração. Purifica-nos, ó Deus. Lava-nos, Senhor, no teu sangue, para que sejamos mais brancos que a neve, Pai. Limpa a nossa mente. Limpa o nosso coração. Limpa as nossas ações. E que possamos, ó Deus, a partir desta noite, ser usados pelo Senhor poderosamente. E que o pecado em nossa vida, ó Deus, não seja um pecado intencional, mas seja, ó Deus, um pecado que se venhamos cometer, seja querendo fazer o que é certo. Mas mesmo quando cometemos um pecado sem querer, que ele seja revelado em nosso coração e nós possamos pedir ao Senhor perdão sempre, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus do recomeço. Sempre nos dá uma oportunidade, ó Deus, de caminhar contigo novamente. Nós te louvamos. Eu peço por cada um dos meus irmãos que aqui está, por cada um daqueles que participam de casa, por cada família aqui representada. Ó Deus, que ao chegarmos em casa, como família também, possamos nos perdoar uns aos outros e possamos andar em unidade na tua presença, Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.